O Segredo de 100 mil dólares. Ela é uma história real, aconteceu de verdade e tem a ver com produtividade. Como você ser mais produtivo, como você conseguir realizar aquilo que você se compromete. Por isso que é chamado de a regra de 100 mil dólares. Era uma simples regra que ela foi aplicada à realidade, foi aplicada à vida da pessoa e aquilo trouxe para aquela pessoa naquela época 100 mil dólares. Para início de conversa, toda vez que a gente for planejar algo, a gente tem que ter uma coisa em mente. A produtividade, você fazer algo com maestria, você realizar algo que você se compromete a fazer, existe duas coisas que uma a gente chama de foco, outra distração. É como se fosse uma batalha interna entre foco e distração. Isso vai ser, a vida inteira da gente é assim, tá? Cientificamente, os neurocientistas afirmam que a gente, ao longo do tempo, nós adquirimos hábitos de foco diferente de uma pessoa produtiva. Porque na época, como a gente era animal, na época a gente vivia lá na savana, a gente tinha o foco nosso era pega o alimento, olha para o lado. Pega o alimento, olha para o lado. Então você tinha foco no alimento e foco no predador. Você vivia com medo. Então o nosso cérebro, por nós sermos um animal, ele foi treinado a focar em algo, depois distrair. Focar em algo, distrair é o que a gente chama de tirar o foco, né? Então, um dos conceitos científicos que eles falam que o foco é como se fosse uma onda. Fecha e depois ele abre de novo. Fecha e abre de novo. É mais ou menos desse jeito. Como se fosse uma... Ele nunca é estático. Pode reparar que a gente tem dificuldade muitas vezes de focar em algo. Normalmente nós focamos em quê? Se você tiver com o aparelho de telefone vendo algo, você acaba focando. Porque aquilo te traz uma sensação. Aquilo gera neurotransmissores que te trazem uma sensação de bem-estar. Então por isso que você foca ali. Mas se for algo meio difícil de se fazer, a gente tende a desfocar, a focar para o outro lado. Esse é um dos princípios que vocês têm que entender antes de eu falar a regra. Por isso que a regra ela é tão essencial. Como nós somos, para daí vocês entenderem o porquê que a regra ela é válida e quando a gente quando a gente implementa ela, realmente ela faz a gente ser mais produtivo. Primeira coisa é que o foco da gente, ele dispersa facilmente. Então você precisa de arrumar um jeito de criar foco. Sempre aquela luta, foco e distração, foco e distração. Quanto mais você se distrai, menos produtivo você se torna. Eu vou escrever, eu vou ler. Pode reparar, todo mundo que já leu, você para e começa a ler. De repente você lê um parágrafo, você não lembra mais nem que parágrafo. Nossa, porque você perdeu o foco. Você estava focado e de repente você olhou alguém passando na rua, olhou alguém passando na estrada, o seu filho gritou atrás de você, ou a sua mãe chamou você. Você desfoca. Então, por mais que você leu, você não lembra mais. Isso é porque o foco, ele se ampliou. Você teve que olhar para 10 coisas ao mesmo tempo, então você não conseguiu manter o foco. Inclusive, em estudos, a gente diz o seguinte: quando você for estudar algo, se você não focar naquilo, você dificilmente consegue lembrar. Porque a sua mente, a gente fala, eu vejo 10 coisas ao mesmo tempo. Sim, você pode ver e fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Lembrar dessas 10 coisas aí é o que eu duvido. Entende? Então, foco, fazer, realizar é mais difícil. Então, é foco e distração. Como é que eu faço para poder focar mais? Existe uma técnica que a gente chama de técnica Pomodoro. Foco em algo, faço o que tem que ser feito. Aí eu pego e me distraio. Depois de um tempo, você acaba virando piloto automático. Vou ler esse livro. Você simplesmente arruma um ambiente e leia 20 minutos. E aí você levanta e vai fazer qualquer outra coisa. Beber uma água, mexer no telefone. Você distraia mesmo. Aí você senta de novo, leia mais 20 minutos. Desse modo você não perde o foco. Porque você sabe que daqui a 20 minutos o telefone vai tocar. Tem gente que usa até alarme. É uma técnica para você ajudar a manter foco. Foco e distração. Tanto tempo focado, tanto tempo distraído. Tanto tempo focado, tanto tempo distraído. Isso ajuda na produtividade. Outra coisa que a maioria das pessoas fazem errado quando vão fazer seu planejamento, vamos assim dizer, é que a vida da gente, ela sempre tem que vir de cima. O que é de cima? É do macro pro micro. Toda vez que você for planejar algo, macro, micro. Macro, micro. Por que macro, micro? Mas eu não tenho que planejar o dia? Sim. Se você planejar somente o dia, imagine que a sua vida é como se fosse um avião. O avião, ele está indo em direção a São Paulo. Estou indo para São Paulo. Saí do estado de Rondônia, estou indo para São Paulo. Se o avião não souber o destino, ele não consegue planejar a rota dele. A nossa vida é mais ou menos do mesmo jeito. Se você planejar todo dia de manhã cedo, se você levantar e for planejar o seu dia, dificilmente você vai conseguir chegar na sua São Paulo. O que é essa São Paulo? Naquele estado desejado, naquilo que você deseja. Então, sempre quando a gente for planejar algo, tem que ser do macro para o micro. A visão nossa tem que ser: o que eu quero daqui a um ano? Eu quero ir para São Paulo. São Paulo é o estado desejado, tá? Quero ir para São Paulo. Beleza, então, o que eu tenho que fazer hoje
que me leve em direção ao São Paulo. Se você simplesmente começa todo dia planejando os dias diferentes, muitas vezes você está indo para Amazonas, daqui a pouco você está indo para o Nordeste, porque você não sabe o seu destino certo. Então sempre olhe o macro, o que eu quero para minha vida. As pessoas falam muito sobre vida, mas a gente não consegue focar somente na vida. Mas foque no que eu quero para o meu ano, para daqui a 5 anos, não sei, depende. Foque na sua meta principal, aquela meta maior, aquilo que é difícil. Foque naquilo. E aí você planeja o seu dia. Porque querendo ou não, por mais que você ache assim, nossa, mas eu fiz tão pouco em direção a isso. Sim, mas o pouco que você fez naquele dia em direção àquela meta principal, isso já vai te dar um gás, já vai te dar uma energia, vai te aproximar do que você realmente deseja. Se você não olha pro macro, o micro ele começa a ficar igual para ping-pong, não sabe para onde é que vai. Aí você passa a vida inteira aqui, 10 anos, quicando. Tô fazendo um monte de coisa, tô planejando todo dia, mas eu vou ali, volto aqui, você não sabe para onde é que vai. Inclusive, a pior coisa para poder desgastar a energia da gente é isso aí. Imagina como se você fosse uma bexiga cheia de ar, a gente fala desse jeito, se você fosse uma bexiga cheia de ar. Imagina que você faz 10 furos nela, o ar rapidinho, ó, a energia acaba. Imagina se você faz um furo só e coloca aquela bexiga em uma direção. Entende como ela tende a ir para aquela direção? Então sempre busque isso. Ah, eu consegui fazer só 1% do que eu tinha que fazer no meu dia em direção àquilo. Você já fez muito mais do que a pessoa que ficou ali quicando sem ir para lugar nenhum. Então, olhe para o macro, olhe para aquilo que você quer para a vida, e aí sim você define o que você vai fazer no dia. Isso te dá o que a gente chama de norte. É como se fosse a sua bússola. Eu sei o que eu quero para minha vida. Ah, beleza. Então eu sei o que eu quero para o meu ano. Eu sei o que eu quero para o meu mês. E o que eu faço hoje? Ah, eu já não consigo fazer nada. Mas nada mesmo? Ah, eu quero... sei lá, eu tô querendo estudar. Quantas páginas você vai ler hoje? Ah, quantos parágrafos você vai ler hoje? Entende? São coisinhas pequenas, mas se você tá indo na direção daquilo que você quer, automaticamente, mais tarde ou mais cedo, uma hora você chega lá. Então, macro, micro. Sempre tem que ser assim quando você for planejar. Não comece a planejar dia por dia. Levantei de manhã cedo, vou planejar o meu dia. Mas pra que você vai planejar o meu dia? Não sei, só pra planejar mesmo. Provavelmente ele vai ser um dia improdutivo. E por mais que seja um dia muito produtivo, você talvez produz na direção errada, porque você não sabe o macro, você não sabe para onde é que você quer ir, você não sabe a fotografia da sua vida, você não sabe onde você quer chegar. Ah, eu não sei a fotografia da minha vida, eu não sei o que fazer, eu vivo perdido. Beleza, defina então alguma coisa. Existe um conceito, né, que a gente fala, se você não sabe para onde é que vai, agora você sabe. A sua missão de vida agora é descobrir para onde é que você vai ir. Então defina qualquer coisa, defina. Não, eu estabeleci uma meta para o mês. Ah, uma meta para o ano. Mas eu não sei o que eu quero. Estabeleça qualquer tipo de meta, estabeleça algo. Porque quando você, eu não sei para onde é que eu quero ir. Então eu estabeleci esse ano que eu vou estudar para vestibular. A ideia é que beleza, eu vou estudar para vestibular de Direito. Aí eu estudei aquele ano para vestibular de Direito. Aí eu cheguei aqui no final do ano e falei assim, rapaz, eu descobri que eu não quero fazer Direito não. Pronto, você já descobriu que Direito não é o seu lugar. Agora você foca no outro. Porque você, até um ano atrás, você não sabia de nada. Agora você já sabe que Direito não é a sua área. Entende? Por mais que você erre, aquilo é um acerto. Inclusive tem até um conceito, eu vi hoje da Mel Consta. Ela faz uma live na segunda-feira. Ela é lá de Orlando, se não me engano, Nova York. Ela faz uma live muito interessante. Ela falou sobre o erro. O que é erro? Muitas pessoas, eles têm medo de errar. Então, por isso, eles nem fazem. E quando você vai ver, na verdade, que o erro, ele nada mais é como se fosse degrau para você chegar nas coisas certas. O erro é degrau para você chegar no que você quer. Se você não erra, pode perguntar para qualquer pessoa mais velha quanto de erro que ele já teve na vida dele. São muitos. Só que se ele não tivesse errado, provavelmente ele não estava onde é que está hoje. Então, todo mundo que chega a algum lugar, eles erram muito. A diferença é, eles aprendem com os erros e não erram nas mesmas coisas. É somente isso. Errar faz parte. Inclusive, na lógica do mercado financeiro mesmo, a gente fala que 40% das empresas que entram no mercado financeiro, elas falem. 40% das empresas falem, literalmente. Nossa, o mercado é para estar falido. Não, mas tem 7% das empresas que compensam todo o resultado delas. Pense nisso. Se você errar 40% das suas atitudes, mas acertar 7%, que consegue pagar esses 40% que você faliu, que você errou aqui, já está valendo a pena. Então não tenha medo, não sei para onde é que ir, então não tenha medo de errar. Só não fique parado. Não vou fazer nada porque eu estou com medo. E aí sim você acaba de entrar a gente chama de casulo. Você fecha num casulo e vou ficar aqui na minha redoma esperando o quê? Que
o divino Salvador venha e me leve pro céu. Aí ele vai perguntar pra você, moço, mas eu te dei a vida, o que você fez da sua vida? Aí eu fiquei esperando. Esperando o quê? Ah, esperando só... Entende? Não tem cabimento. Vai devagarzinho, erre aqui, arruma ali, só não erre na mesma coisa toda vez. Todo errado é um aprendizado. Inclusive o Thomas Edison mesmo, que criou a lâmpada, ele falava, toda vez que ele errava, ele agradecia. Batia a palma e falava, descobri. Descobriu o quê? Você errou. Ele falou assim, exatamente, descobriu um jeito de não fazer a lâmpada. Ele não fazia do mesmo jeito. Ele tentava outra e outra e outra e outra. Quando pensar que não, o cara inventou uma lâmpada. Errando. E ele errou milhares de vezes. Mas ele nunca cometeu o mesmo erro. Toda vez que ele errava, ele anotava. Esse erro eu não cometo mais. Esse erro eu não cometo mais. E até que uma hora ele tinha que chegar no acerto. Né? Porque você vai errar a vida inteira. Entende a lógica? Beleza, então. Entendemos. Foco e distração. Como é que eu sou mais produtivo? Diminuindo a distração, aumentando o meu foco. Como é que eu faço isso? Técnica Pomodoro. Tantos minutos focado, tantos minutos distraído. Traga isso com nível de consciência. Faça isso de propósito. Ou agora eu vou focar nisso. Não, agora eu vou me distrair um pouco. Só tome cuidado para você não ficar o procrastinador justificar procrastinação. Vou ficar distraído 5 minutos. 1 hora depois o cara volta. Ei, tem que me focar. Não seja essa pessoa. Faça isso com veemência. Para quem é iniciante e para quem gosta de fazer, quer mesmo se desafiar, eu gosto sempre de no telefone você pode criar vários alarmes. Criar alarme. Opa, agora eu tenho que fazer uma atividade de 1 hora. Eu não consigo. Isso é a sua realidade, tá? Eu consigo tranquilamente sentar 1 hora e fazer uma atividade. Mas cada um. Vai de cada um. Defina um tempo que você vai ficar focado e defina um tempo que você vai sair, vai beber água, vai fazer qualquer outra coisa. Vai distrair mesmo. Pra sua mente, opa, consegui o que eu queria, distrair. Aí você volta e foca de novo. Diminui a distração, aumenta foco. Outra coisa, toda vez que planejar, começa do macro e venha pro micro. E aí vem a regra de ouro. A regra que vai... Uma dica, uma simples dica que valeu $100 mil. Há 100 anos atrás, tá? Há mais ou menos 110 anos atrás, tinha um cara, a história dele é bem interessante. Tinha um cara chamado Charles Schwab. Não sei se você já deve ter visto. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não lembro de ter visto, não. Tem até empresas com o nome dele. Charles Schwab. Ele era um milionário da época. E aí passou um garoto por ele e falou, senhor Schwab. Não sei se ele falou assim não, tá? Só sei que ele falou assim, Schwab, eu posso te dar uma dica? Uma dica de produtividade? Aí o cara, mas quanto é que vai me custar? Ele falou, não, eu te dou essa dica. Eu te dou essa dica. Daqui 1 mês, se eu não me engano. Tem gente que conta essa história com 1 mês, tem gente que conta de 1 semana, mas a mais próxima da original que eu encontrei é de 1 mês. E essa é uma história verdadeira, tá? Senhor Schwab, eu posso te dar uma dica? Senhor Schwab, pode? Quanto é que vai me custar? Não, vamos fazer um trato. Eu te dou a dica. Daqui 1 mês o senhor volta e o senhor paga o quanto o senhor quiser por ela. O dinheiro que o senhor achar que ela vale, o senhor pega e me devolve. E me dá esse dinheiro. O cara deu a dica pra ele. Foi embora. O cara foi embora. Passou lá o mês. E o cara depois mandou. Falou assim, pegou o empregado dele e falou assim, vai lá e paga aquele rapaz. $100 mil ele entregou pro cara. Por uma dica. Uma única dica. E muitas vezes as pessoas desprezam ela. Uma única dica. Ganhou $100 mil. Se fosse corrigir para os números atuais hoje, daria mais ou menos em torno de 1.200.000, 1.100.000, 1.200.000, 1.100.000 convertido à inflação e tudo mais, até chegar ao valor atual. Imagina que o cara hoje deu uma dica para o cara e recebeu $1 milhão. Na época era o valor de $100 mil. Entenderam? Uma dica de ouro. Uma dica que valeu $100 mil. Qual era essa dica? A única coisa que ele disse: planeje hoje o que o senhor vai fazer amanhã. Mas não era só isso. Planeje hoje o que o senhor vai fazer amanhã. Isso aí todo mundo fala. Ele deu específico. Planeje hoje, crie hoje 5 prioridades que o senhor vai fazer amanhã. É só isso. Crie hoje 5 prioridades que o senhor vai fazer amanhã. Funciona? Aí, inclusive, tem uma coisa que a gente chama de ladrão de insight. O que é ladrão de insight? Você olha para algo e você fala assim, isso não funciona para mim. Só funciona para fulano. Ah, isso não é para mim. Só é para Bertano. Ah, eu já vi isso aí, isso aí não funciona não. O fulano falou que não funciona. Funciona. Falo porque funciona, porque é uma história verídica. E eu faço isso todo dia. E eu conheço milhares de pessoas, quer dizer, eu não conheço milhares de pessoas que fazem. Mas eu conheço pessoas que treinam milhares de pessoas, que essas pessoas mandam mensagem para ele falando assim que funciona e funciona. Mas não é qualquer 5 coisas não, tá?
Lembra que eu falei sobre macro e micro? Quais são as suas 5 tarefas do dia que você vai determinar à noite, você vai sentar à noite e vai escrever no seu caderno? 5 prioridades, 5 coisas que você vai fazer no outro dia. Mas são coisas, não há coisas aleatórias, é coisas que te levam para o macro, o sonho, aquilo que você busca. Eu quero um carro, beleza. Quais são as 5 tarefas que você vai fazer amanhã que vai te levar em direção a esse carro? Não estou dizendo que você vai comprar o carro amanhã. Quais são as 5 tarefas? Eu não sei nem o valor do carro. Pode ser uma tarefa. Vou determinar qual. Eu estou jogando o carro aqui como exemplo, tá? Pode ser qualquer coisa na vida. 5 tarefas. Tem gente que vai dizer, nossa, mas eu tenho umas 10 tarefas no dia. É só 5. E se eu não tiver 5? Pode ser menos. 4, 3... a princípio, para você ir aprendendo como funciona. E nisso eu perdi, eu não consegui fazer de noite. Eu posso fazer de manhã cedo? Não. Tem que ser à noite. Tem que ser à noite. Quando você chega na parte da manhã, a parte da manhã você já está cheio de vieses, você está cheio de coisas assim na cabeça. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você já está cheio de, a gente chama de Zé Corubu. Você está cheio de Zé Corubu na cabeça. Você já está pensando em fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, de manhã cedo. Por isso que tem que ser decidido de noite. De noite, antes de dormir, você senta e fala: quais são minhas 5 prioridades de amanhã? Não, mas eu trabalho o dia inteiro lá com o meu patrão, não tem como eu fazer nada. Tem um conceito que eu vi uma vez um mentor meu que ele diz o seguinte: pipoca não tem perna e pula. Você provavelmente deve ter as duas. Então dê um jeito. Você consegue. Não vem com essa. Se fosse assim, ninguém conseguia nada na vida. Ficar criando desculpas até quando? Se até pipoca que não tem perna pula, dê um jeito. O que você precisa fazer amanhã? 5 prioridades, 5 coisas que você vai fazer amanhã. Não fique pensando em coisas mirabolantes. Tem que ser 5 coisas que você vai realmente fazer. Eu fiz as 5 coisas e chegou no outro dia e eu não consegui realizar. Então não funciona para mim. Errado. A regra, existe uma coisa, né? Toda regra tem exceção. Cuidado para não transformar a exceção em regra. Tá bom? Toma cuidado. Eu mesmo faço, todo dia eu defino. Todo dia eu defino. Inclusive tá até aqui no meu caderninho. Todo dia eu defino as 5 tarefas. E todo dia eu vou lá e marco. Essa tá feita, essa tá feita e essa tá feita. E olha que eu trabalho no colégio e eu tenho praticamente 8 horas do meu dia dentro do colégio. Por isso que eu falo pra vocês. Tem como sim, basta você querer. Basta você querer. Tem 5 tarefas ali. Tem dia que eu realizo as 4? Tem dia que eu realizo as 5? Teve dia que eu realizo 3. Então quer dizer que a regra não vale? Não, muito pelo contrário. O dia que eu olho e falo assim, nossa, eu não consegui realizar as 5. Eu acho que eu coloquei tarefas muito maiores do que eu poderia realizar. Nossa, talvez teve um imprevisto e aí não teve como eu realizar. Entende como você tem que ser um cientista de você? Você tem que... A maioria das pessoas que falam que o método não funciona é porque elas abandonam ele. A maioria das pessoas fala: nossa, eu fiz aquilo e não funcionou? Sério mesmo, me conta aí como é que você fez. Não, rapaz, eu fiz assim, aí eu fiz um dia, aí eu esqueci uma tarefa. Aí eu fiz no outro dia, esqueci outra. Aí eu fiz no outro dia, falei, vou abandonar esse negócio. Entende? Gente, no mínimo, para você criar um hábito hoje, um hábito mesmo, um hábito de anotar tarefas. Estima-se que um hábito, em média, ele pode ser criado entre 9 dias até 260 dias. De 9 a 260 dias você consegue criar um hábito. Depende da complexidade, depende do hábito, depende de muita coisa. Tem muitas variantes aí. Claro que se você, por exemplo, tem pessoas que no impacto emocional ali, ele vê alguém morrendo, por exemplo, que fuma, e a pessoa do nada, ele cria um hábito de não fumar mais. Tem muitos casos desses, mas aí é forte impacto emocional. Mas, em média, para você treinar, você ir treinando ali e mudar e criar um hábito, em média, tá? É uma média. Em média, 66 dias. 60 dias, 66 dias. Para você criar os seus, a gente chama de conexão, as suas conexões neurais, elas realmente se fixarem e firmarem um novo hábito. Então, em média. Se for um hábito muito complexo, se você for uma pessoa muito procrastinadora, isso vai demorar até 200 dias. Se você for uma pessoa muito firme, com 60 e poucos dias você cria um hábito. Aí o que as pessoas fazem? Eles fazem isso durante 3, 4 dias e não funciona, e eles abandonam. Mas é claro que vai abandonar. Você está enraizado de tanto hábito. Vou dizer que hábito ruim, mas não existe hábito ruim. Existe hábito que não leva você na direção que você quer. As pessoas estão tão enraizadas com aqueles hábitos que elas acham que eu falar uma regra para ela aplicar no outro dia, a vida dela vai mudar. E não é assim que funciona. Essa regra, ela funciona. Você só tem que colocar ela em prática até que ela se torne um hábito.
Quando ela se tornar um hábito, pronto, você não vai sofrer mais. Porque no começo, nossa, eu tenho que chegar de noite e anotar as 5 tarefas. Vai ser desse jeito no começo. Depois de um tempo, quando hoje, por exemplo, das 5 horas da tarde, eu já fico pensando, o que eu vou fazer amanhã? Aí eu venho do colégio, muitas vezes venho de moto, venho de carro, eu já venho do colégio pensando, o que eu vou fazer amanhã? Aí eu chego em casa, eu já tenho as minhas 5 tarefas. Eu não precisei de ficar ali me matando, pensando o que eu vou fazer. Porque já se tornou algo natural, fica algo fluente, fica tão simples de se fazer. Quando eu chego em casa, eu vou lá e anoto. Não, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Pronto, já está feito. Vira algo fluente. Aí cheguei no outro dia, falei, rapaz, falei que ia fazer uma publicação no Canva, não fiz. Eu ia postar ela na terça, eu esqueci de fazer. Beleza, vou lá na quarta e coloco ela de novo. Vou fazer agora na quarta. Pronto, é só isso. E você vai fazendo. Quando você pensar que não, aquilo que você programou na semana, talvez não deu no primeiro dia, mas deu no segundo. Talvez aquilo que era do terceiro dia, você fez no quarto. Mas você fez. Esse que é o importante. Mas eu vou te dizer com certeza, tá? Lembra de foco e distração que eu falei pra vocês? Qual é o poder dessas 5 tarefas, 5 prioridades anotadas num dia anterior? Quando chegar no outro dia, a vida da gente é cheia de distração. O cachorro passou ali na esquina e latiu, distração. O cara buzinou, distração. Você está no trabalho, escrevendo alguma coisa, fulano, distraiu. Isso vai acontecer na sua vida, isso é normal. Se você encontrar um dia que você não vai ter distração, tem até medo desse dia. Mas o dia tem distração. Quando você tem as suas 5 prioridades, é como se você se blindasse das distrações. Quer dizer que não vai existir? Não. Mas é porque muitas vezes, quando você tem 5, essas são as 5 obrigações do dia. Beleza, aí do nada aparece alguém. Fulano, faz isso aqui pra mim. Aí o seu cérebro, você já anotou no dia anterior. Eu tenho que fazer essas 5 tarefas. Você, fulano, não posso. Tem mais uma coisa que eu tenho que terminar hoje, não vai dar tempo. Entende? Você começa ao longo do tempo a se blindar. Eu não consigo falar não para as pessoas, então cuide disso. Daqui um dia eu vou gravar um vídeo. Tem uma regra para dizer não também, tá? Existe uma regra muito bacana para dizer não. Mas, quando você anota no dia anterior, o seu subconsciente ele começa a trabalhar para aquilo funcionar. Inclusive, existe aquilo que é escrito, o cérebro grava. E ele começa a trabalhar para aquilo. Inclusive, tem muitas pessoas... por exemplo, a maioria das pessoas cresceram muito na vida e conseguiram aquilo que quer, elas falavam, muitas delas, tá? Outras não. Mas a maioria delas falavam assim, parece que elas já visualizaram aquilo antes. Elas falaram assim, não, eu vou ter isso. O seu cérebro começa a trabalhar de uma forma em que ele começa a eliminar as distrações, focando naquilo que tem que ser feito. Então, muitas vezes vai aparecer muitas distrações ao longo do seu dia. Paga esse boleto pra mim. Rapaz, mas eu não posso não, que eu tô atrasado, que eu tenho que fazer aquele negócio ali, que é uma prioridade. Rapaz, não, leva o meu cachorro ali no pet rapidinho. Não, rapaz, eu não posso, que eu tenho que fazer essa tarefa aqui agora, senão eu não termino hoje. Entende? Você começa se blindando. Você vai começar a se blindar de distrações. Quando você percebe, já é 5 horas, rapaz, mexi demais no telefone hoje. Vixe, eu tenho que fazer essa meta aqui. Rápido, você vai lá e faz, porque você se comprometeu um dia anterior. Isso facilita. E outra coisa, isso é distração e foco. Ajuda você a ter foco no outro dia, porque você tem 5 prioridades. A maioria das pessoas não tem prioridades no dia. Então elas andam conforme o dia vai guiando elas. Ela vive a agenda dos outros. Inclusive tem um ditado. Ou você tem uma agenda, ou você é a agenda dos outros. Não tem para onde correr. Eu não tenho uma agenda física, então quer dizer que eu sou a agenda dos outros? Não, você pode ter no seu telefone. Aqueles que não têm prioridades na vida dele, ele passa a realizar a prioridade dos outros. Aqueles que não faz na vida dele o próprio futuro, ele está fazendo o futuro dos outros. Pense sobre isso. Quando você não tem as suas prioridades, você está realizando a prioridade dos outros. Então, crie as suas prioridades e faça elas. E a regra de fazer 5 no dia anterior é para te ajudar a realizar elas no outro dia. Quais são essas 5 tarefas que eu tenho que decidir? Lembra que eu falei do macro para o micro? Essas 5 tarefas que você vai fazer nesse dia de amanhã, elas têm que ser em direção do macro, daquilo que você quer para a vida. Não adianta nada você colocar 5 tarefas. O meu sonho é terminar a minha faculdade. Beleza, seu macro. Aí eu pego, eu coloquei 5 tarefas aqui para poder não fazer. Tem que fazer um TCC. Vou pegar um exemplo bem bacana. Tem que fazer o TCC. Quais são essas 5 tarefas do dia? Eu vou limpar a casa, vou correr atrás do cachorro, vou fazer não sei o que na vizinha, Entende? Você está fazendo 5 prioridades que não vai te levar para cá.
Lembre, por isso que eu falei do macro. Todas essas 5 tarefas, tem que ser as 5? Não tem que ser. Lembra que eu falei? Se você der um passo na direção daquilo que você quer, já é muito mais do que onde é o lugar que você está. Lembra, um passo todo dia dá 360 passos no ano. 365 passos no ano. Então você só precisa dar um passo a cada dia. Depois, é claro que você vai estar dando vários. Mas comece com um passo. A maioria das pessoas tem dificuldade de andar, de chegar na onde quer, porque elas olham para lá, para o macro dela. Ah, meu sonho é ter o corpo perfeito. Inclusive, eu não acredito nesse negócio de corpo perfeito. Depende muito do padrão de beleza na época que você vive e da sua própria cabeça. Depende do seu ciclo. Eu quero ter o corpo com tantos quilos. Beleza. Mas para ter esse corpo com tantos quilos, eu preciso emagrecer quanto? Quando a pessoa olha, ela leva um susto. Fala, nossa, é 20 quilos, é 15 quilos. Eu não consigo emagrecer 15 quilos, é muito. Mas ela está olhando para 15. Transforme isso em micro. Não, isso, ó. Das 5 metas que eu tenho aqui, essas daqui são obrigatórias, eu tenho que fazer, serviço de casa, tal. Mas ó, nessa meta aqui eu vou fazer o seguinte, a minha meta do dia, eu vou comer uma comida mais saudável. Eu acredito que isso vai me ajudar. Pronto, você já está fazendo algo em direção àquilo. Talvez você não chegue naquele ano diminuiu os 15, mas você diminuiu 5. É um baita resultado. Para quem queria 15, conseguiu 5. Imagina se você tivesse ficado lá esperando com o braço cruzado. Ai, imagina um dia eu ter 15 quilos a menos, balançando a cadeira. Imagina um dia eu ter 15 quilos a menos. Imagina um dia eu ter aquele carro que eu queria. E não fazer nada. Entende? Como um passo de cada vez é muito mais do que ficar parado, sentado na cadeira, esperando que o Senhor Divino Espírito Santo venha e te jogue. Tá aqui, ó. Resposta no seu colo. Agora você tá liberto. Depende. Para quem tá... Se for entender o conceito de liberto, talvez vocês nem queiram ser libertado. Você está aqui. Use o que Deus te deu. Use a capacidade que Ele te deu e vai fazer o que tem que ser feito. Defina o macro. Defina o que você quer. Defina as suas 5 prioridades durante a noite. Não me venha fazer prioridade de manhã cedo, que não funciona. Você já está com a cabeça cheia de caraminholas, pensando em 1000 coisas. Você vai colocar lá o que você quer fazer e não o que você deve. À noite, você não está pensando... À noite, normalmente, você coloca o que você precisa fazer. Porque você está preocupado, preocupação do dia. Meu Deus, tem que pagar aquela conta. Meu Deus, eu tenho que fazer isso. Meu Deus, eu tenho que fazer... Você coloca o que precisa. No outro dia de manhã cedo, você vai colocar o que você quer. Ah, não, vou colocar só 5 tarefas aqui, essas aqui mais facinhas, que daí eu termino rápido. Tem muitas pessoas que fazem isso, tá? Não faça isso. É no dia de noite. Gente, isso aqui não demora, eu falo pra vocês, não demora 3 minutos. Depois que vocês passar 2, 3 semanas. Pega qualquer caderninho, vai lá e anote. 5 prioridades do dia. Vou fazer tal, vou visitar minha mãe, vou visitar meu filho, vou ligar para o seu fulano. Faça qualquer coisa, mas faça as 5 prioridades. Não conseguiu realizar 5? Beleza, no outro dia faz mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Quando pensar que não, você consegue estar caminhando na direção daquilo que você quer. Lembre-se, isso é uma regra que valeu $100 mil a mais de um século. Não menospreze ela. Ela foi te entregue de graça. É um belo de um presente, hein? Aproveite. Beleza, pessoal? Quem gostou do vídeo, curte, compartilha.